Olá pessoal, tudo bem? Você está no programa Out Brasil e eu estou aqui novamente na cidade de São Paulo. Hoje eu irei entrevistar a Cristiane, que é a nossa vice-presidente da AMA, Associação de Amigos do Autista. Tudo bem, Cristiane? Tudo bom, muito obrigado pela visita e eu quero que você conheça um pouco da nossa instituição. Ficaria muito feliz e poderia mostrar, para quem está nos assistindo. Cristiane, conta um pouquinho para a gente como que iniciou a AMA, o ano de fundação, quais foram as motivações, quem que idealizou a associação? Então, a AMA ela foi fundada em 1983 com um grupo de pais que receberam um diagnóstico de autismo. Naquela época, um diagnóstico desse era um diagnóstico muito difícil, porque não sabia como fazer o tratamento. E um doutor, o Dr. Raimundo Rosenberg, ele trouxe algumas informações e ajudou esses pais a montar a nossa associação. Que bacana, quer dizer, foi um médico, esse doutor Raimundo Rosenberg, que articulou com os pais aqui em São Paulo para a criação dessa associação. Correto. Cristiane, fala um pouquinho para a gente agora, para quem está nos assistindo, quais são as unidades que vocês têm e se existe uma diferenciação então em relação à faixa etária das pessoas que são assistidas, atendidas, e também em relação, nessas unidades, se existe uma diferenciação em relação aos graus de autismo, Nós temos 5 unidades e essa unidade que nós estamos, a unidade de Lava Pés, ela atende pessoas com autismo de 2 a 12 anos, de todos os espectros. Sim. Na unidade ao lado, que é a unidade Luiz Gama, ela atende pessoas com autismo de 12 e não tem uma idade limite, tá? Correto. O grau é de leve e síndrome de Asperger. Nós temos uma outra unidade aqui, que é uma unidade alugada, que nós estamos pleiteando, nós ganhamos um terreno do governo para a construção de uma nova unidade na Zona Leste, que vai atender um público maior de idade, de 12 anos para frente, que não tem naquela região, na Zona Leste, para atender essas pessoas que precisam tanto de um atendimento, Sim. E temos uma unidade conveniada, que é o do Pinel, que nós fazemos atendimento de pessoas com autismo lá também, e a unidade de Parelheiros, que é a nossa unidade maior, que nós temos residências, que também atende todos os graus de autismo de todas as idades. O nosso programa, como ele passa para todo o Brasil, só para que as pessoas possam entender, então são 5 unidades, correto, sendo que dessas 5, uma está ainda em processo de início. Sim, porque a gente não tem alta na questão do autismo. Sim. Então, a maioria das pessoas que entram, até como o meu filho, que tem 20 anos, ele entrou aqui com 3 anos de idade. E ele não pôde vir para a unidade Luiz Gama pelo grau do autismo dele, ele é moderado a severo. E a estrutura física do prédio não comporta, precisa de mais espaço, etc, etc. Isso é uma questão até de logística. Ele foi para essa unidade que nós pais nos juntamos, alugamos essa casa, e ele está lá até construir essa nova unidade que será na Vila Ré, na Zona Leste. Então, hoje, para que as pessoas possam nos entender, quem está nos assistindo, como que, por exemplo, eu sou pai de uma criança, de um jovem autista, se eu quiser participar da AMA, eu quiser que meu filho possa ser assistido, atendido. Como que é esse processo? Explicar para quem está nos assistindo. O nosso atendimento é 100% gratuito, graças a um convênio que nós temos com a Secretaria do Estado da Educação e a Secretaria do Estado da Saúde. Esses 2 convênios nos ajudam a nos manter quase 90%, Correto. E os pais que quiserem, eles podem entrar em contato com a associação, podem entrar no site, mas também podem entrar em contato com a associação no telefone 3376-4400. DDD 11, DDD 11, que nós estamos em São Paulo, Correto. E através disso vai passar para a assistente social que nós temos e ela vai dar todo o trâmite desse serviço, como vai ser feito. Então, hoje, por exemplo, uma criança, um jovem, existe alguma idade mínima ou máxima para
para poder ser assistido pela AMA ou não? Então, a gente sempre prioriza que quanto mais jovem, melhor o prognóstico lá na frente, né? Eu conheço alguns jovens com síndrome de Asperger ou um autismo muito leve que vieram para a AMA para fazer terapia. Então, isso também ajuda na questão social, na questão de comunicação, porque às vezes eles têm uma comunicação muito restritiva, então tudo isso ajuda. Uma questão, Cristiane, que é muito interessante, que muita gente que está nos assistindo tem dúvida em relação às pessoas que têm mais de 30 anos, né? E que são autistas, né? Existe algum tipo de atendimento da associação para com essas pessoas? Sim, existe. Nós temos na nossa unidade Parelheiros residências. Temos 4 residências, atendemos 20 pessoas com autismo, com grau moderado a severo, né? E esse atendimento foi feito através de um convênio que a gente tem com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, lá atende essas pessoas com vários graus, né? E um trabalho comportamental. Ah, muito bacana. Quer dizer, é um trabalho diferenciado que é difícil encontrar, né? Não só em São Paulo, como em vários outros lugares do Brasil, né? E como eu falei, o convênio foi firmado há 6 meses atrás. Tudo muito muito novo, recente, tudo né? muito recente. novo, né? Antigamente os pais pagavam esse pernoite, né? Ah, era pago. E era hoje pago. Hoje não. Hoje é uma gratuito. grande conquista, então, da Foi associação, né? Muita luta. Entendi. E a Cristiane também é mãe, né? E além de ser vice-presidente da associação, e na verdade eu acho que isso que atrás, né? Que trouxe, né? Dentro desse processo, essa luta, essa mobilização. E fale um pouquinho sobre o seu lado pessoal, né? Como é que você detectou o autismo no seu filho? Como é que foram, de forma resumida, esses 20 anos, né? Eu vejo, quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, a gente não tem noção do que vai ser, porque ele estava com 3 anos que ele recebeu o diagnóstico, eu não sabia nada, não tinha internet para você pesquisar. Então, assim, eu recebi o diagnóstico e achei que tinha cura, tomar alguma medicação, ou ele ia melhorar, mas com o tempo eu vi que não era isso, né? E o grau de autismo dele é um grau mais severo também. Sim. Então, até hoje, ele é totalmente dependente de mim, né? Ele aprendeu algumas coisas aqui na AMA, como tirar a fralda, comer sozinho, mas mesmo assim ele tem que ter sempre alguém que sempre dá uma olhada nele, porque sozinho ele não pode ficar. Atividade física aqui na AMA a gente trabalha com muitos circuitos, né? A gente tem o circuito contínuo, o circuito por estágio, a gente trabalha com atividades de relaxamento. O diferencial das nossas atividades são as dicas visuais, onde a atividade é explicada através de referências. Então os alunos vão se baseando pelas dicas visuais, onde eles têm que andar, por onde eles têm que passar, que é o meu comando verbal. Então, em vez de eu ficar falando o que eles vão ter que fazer, eles vão seguindo instruções através de dicas visuais. E cada atividade tem um profissional que vai apoiando o assistido, e conforme a independência do assistido, o profissional vai se afastando para que ele vá sendo adequadamente realizando essa atividade. O nosso principal objetivo é que esse aluno se torne independente para realizar qualquer atividade. Uma coisa interessante, até que nós conversávamos até antes da entrevista também, é a questão de futuro, né? Ou seja, se o pai ou se os pais vierem a faltar, né? Quem que vai poder cuidar, né? Isso tem que ser pensado, né? Tem que ter um processo em relação a isso, né, Dia? Eu, particularmente, como mãe, eu me preocupo muito, porque como meu filho é totalmente dependente, ele não fala, ele não tem noção do perigo, ele tem heteroagressão, né? Às vezes ele já tentou vir me bater, já. Então, é complicado. E assim, ele tem um irmão, mas eu não acho justo o irmão ter que cuidar de tudo isso, porque para mim, que é mãe, é difícil, né? A gente vai devagar, às vezes se cansa. A gente é cuidador, né? O pai, a mãe é cuidador. Então, eu vejo que o meu filho, meu outro filho, que tem 17 anos, seria um tutor dele. Mas eu gostaria que ele tivesse num espaço, num local, como a AMA tem, uma residência, que ele seja cuidado por profissionais, que tem aquele horário, vai lá, cuida, volta para sua casa, porque 24 horas você cuidando de uma pessoa com autista é complicado. Sim. A pessoa, né, tem toda uma demanda. Por mais carinho que alguém, um ente familiar possa ter, é importante que tenha uma associação que realmente olhe por essas pessoas, né? Eu digo que é o cuidado braçal.
Porque tem muitos que usam fralda ainda, muitos que precisam de levar alimento na boca, porque tem toda essa situação de comportamento. E fora também aqueles que não têm condição de viver com a família, porque eles se mutilam, vão para cima dos pais. Não digo nem futuramente, tem que ser logo isso, porque meu filho está com 20 anos e outros aí estão tendo diagnóstico, e se a gente for pensar na hora, não vai ter nada. Então a gente tem que começar a pensar de agora, né? Essa residência foi pensada quando os filhos da fundadora tinham 10 anos, para agora nós temos um convênio agora. Só que não tem mais vaga, não temos mais vaga. Entendi. E esse é um problema também, esse né? É um problema também. Um problema de estrutura, né? Como eu te falei, não né? temos alta. Alguns saem por razões diversas. Diversas, né? Mas assim, por alta, olha, eles melhorou, está não, a gente tem uma terapia de um prognóstico que não se pode fechar, né? Você não sabe o que vai ser lá no futuro, né? Então você sempre vai trabalhando, eu digo para as profissionais que é trabalho de formiga, né? Todo dia um pouquinho, mas cada pouquinho é uma vitória, né? Sim. Meu filho saiu da fralda com 13 anos. Entendi. Então, há pouco tempo. Nós temos um trabalho que é o PEPR, que faz uma avaliação do cognitivo, para ver qual a idade mental. Meu filho está com 20 e ele tem um cognitivo de 1 ano e 3 meses. Olha o déficit. Déficit, né? Entendi. Muito grande. Como é que chama o nome desse estudo, então? PEPR. PEPR. Isso, é um trabalho que eles... Um trabalho não, é um parâmetro através de levantamento que eles fazem, né? Sim. E ver o grau do cognitivo de uma criança típica. Aí você consegue ver onde está a pessoa com autismo no cognitivo dela. E nós temos o trabalho comportamental que meu filho nem sentava, nem olhar, que a gente sabe que a imitação é o princípio de tudo, né? E através do comportamental ele conseguiu isso. Eu estou dizendo alguns casos, sim, né? Não, às vezes tem pessoas que não acham que o comportamental não é o ideal para a pessoa. Mas é aquilo que você vivenciou, né? É isso que eu vivenciei. Isso, entendi. Hoje aqui na AMA, quais são os profissionais então, não a quantidade, mas quais são os profissionais que atendem as pessoas então? Então, nós temos professores, nós temos instrutores, estagiários que fazem pedagogia, temos TO, fisioterapeuta, educador físico. Nossa grade é essa. Entendi. E psicólogos também tem? 2 psicólogas que trabalham a terapia. A terapia, né? Porque como nós temos alguns que são leves e síndrome de Asperger, nós também trabalhamos a terapia de convívio social, como eles se portar, porque eles têm o cognitivo preservado, então eles são alfabetizados, mas precisa toda aquela situação social que falta, né? Por causa do autismo em si, que dá a defasagem, né? Da criança, do jovem, da criança. Bem, eu agradeço, né, a sua participação, acho que é uma conversa muito bacana, você poder elucidar algumas questões e falar sobre a AMA, né? Que é uma associação muito bacana aqui em São Paulo, que contém várias unidades e uma história de vida, né, de trabalho muito bonita, né, de muita dedicação. Agradecer então a nossa vice-presidente aqui, a Cristiane, que falou também em nome da nossa presidente, né? Sim. Que não pôde Fátima estar. Souza. Isso, a Fátima, que não pôde estar presente, mas estará em outras oportunidades, sim, né? Uma pessoa muito respeitada na área. E fico aqui então com o nosso programa Aut Brasil, aqui em São Paulo, onde nós iremos fazer mais algumas entrevistas e aguardo vocês numa próxima ocasião. Muito obrigado.